Então, na aula de hoje nós vamos ver o penúltimo conteúdo da disciplina, tá? Então, vai funcionar o seguinte: vocês vão assistir a aula de hoje, eu vou disponibilizar para vocês o trabalho final da disciplina e eu vou disponibilizar também a última aula em forma de gravação, porque como vocês precisam de bastante tempo para fazer esse trabalho, a última aula não é um requisito do trabalho, e aí vocês vão poder assistir ela em qualquer momento, tá? Quando vocês estão fazendo o trabalho e de repente quero ver uma coisa diferente, aí vocês assistam essa aula, tá? Então, todas as próximas aulas, elas serão para vocês construírem o trabalho de vocês. E então vocês vão ter tempo, né? Pelo menos a hora da aula ali, vocês vão ter o tempo para vocês fazerem esse trabalho, tá? O trabalho, então, ele está disponível lá no Moodle, tá? Da disciplina. E ele é composto por duas partes, tá? Então, uma delas, vocês vão construir, né, um layout de uma página web, e ela tem que conter no mínimo 3 páginas. Pode conter mais, né? Mas não pode conter menos de 3. Então, uma página inicial com a apresentação do conteúdo dessa página que vocês escolheram, né? O assunto ele é livre. A segunda página, ela tem que conter um formulário, né? Um formulário para cadastro do visitante. E uma terceira página tem que ter um código JavaScript, tá? Então, essa é a obrigatoriedade. Outros requisitos, né? Precisa usar as folhas de estilo CSS, precisa ter imagem, precisa ter títulos, caixas, texto e precisa ter um menu. E no rodapé, então, vocês vão colocar o nome de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? Eu posso auxiliar também, caso vocês acabam travando aí na construção do site, não tenham o que fazer, pode me chamar, tá? Eu posso ajudar um pouquinho. Não posso construir a página toda para vocês, mas caso aconteça alguma coisa que vocês não consigam mais avançar, vocês podem me chamar, tá? A estrutura é segmentada, então o que vai acontecer? Vocês vão ter um arquivo para HTML, um arquivo para o JavaScript e mais um arquivo para o CSS, tá? Então, no mínimo vai ter 3 arquivos. A entrega, então, vai ocorrer em 2 partes. Vocês vão enviar zipado, né, comprimido, esses arquivos da página, para que eu possa visualizar como vocês construíram cada parte, olhar o código, etc. E a outra parte vai ser composta por um relatório. Tem um exemplo do relatório aqui. Nesse relatório, então vocês vão poder editar esse mesmo documento. Nesse relatório, vocês vão escrever sobre o que é o site, então qual o objetivo, as ferramentas utilizadas, para que foi utilizada. E vocês vão, então, escrever uma conclusão dizendo qual foram as dificuldades.
Então, aqui nas ferramentas utilizadas, vocês têm que, pelo menos, tirar um print das páginas e explicar, né, o que vocês escreveram ali no CSS, por exemplo. Né? Eu usei o CSS, né, para dar cor ao site e usei os elementos de caixa, assim, um pouco mais detalhado, tá? Explicar por que vocês usaram aqueles elementos. Tá? Então eu coloco o título da página de vocês, o nome, e vocês vão entregar junto. Então vocês vão entregar o trabalho do site, né, e o relatório. E aí vocês têm até o dia 12 de outubro para fazer isso. Então vocês têm até o dia 12 de outubro, às 23h59. Então é praticamente um mês para vocês realizarem isso. E daí depois eu vou poder ter então aqui ainda um tempo para conseguir avaliar, né? Então não posso estender esse prazo. E vocês vão ter então, a partir da aula de hoje, então a aula de sexta, o tempo da aula de terça, tá? Todos esses dias aí para fazer esse trabalho, tá? Então não tem problema assim quanto a tempo, porque vocês vão ter o tempo da aula, tá? Alguma dúvida quanto a isso, quanto ao trabalho, pessoal? Não sei se alguém escreveu alguma coisa aqui. Não? Ok, então vocês podem iniciar na aula de sexta, já no tempo da aula de sexta. E aí, então, vamos ver o último conteúdo, tá? O último conteúdo, então, ele vai de encontro, o penúltimo, né? O último eu vou mandar para vocês. O penúltimo conteúdo, ele vai de encontro com o conteúdo de algoritmos. Então, aqui a gente também vê a estrutura de vetores, mas no JavaScript, comumente é chamado de array, tá? O array, ele é uma mistura também de elementos, né? Então aqui a gente tem um pouco mais de possibilidades dentro dos vetores. Então o vetor, né, é um conjunto de variáveis do mesmo tipo que possuem o mesmo nome e são alocadas sequencialmente na memória, né? Então tem um espaço lá para o vetor, ele tem um nome e tem vários espacinhos, né? Então ele é um conjunto de espaços de armazenamento de dados, né? Ou também chamado de estrutura de dados, que eles são armazenados na memória com o mesmo nome. Existe um livro, só para comentar aqui com vocês rapidamente, existe um livro de algoritmos e estrutura de dados. Provavelmente vocês vão ver isso aqui no curso. Tem um livro bem bom para quem se interessa. É o livro do Corme. Esse livro aqui, ó. Então esse livro aqui é bem interessante, ele fala muito todas essas coisas, né? Em relação ao algoritmo e estrutura de dados. Bom, continuando então, o que é um vetor, né? O vetor, então, ele tem vários espacinhos. Nesses espaços, nós temos informação, né? Algum dado. E nós temos o índice. Então, cada posição do vetor, né, é identificada por um índice, e esse índice normalmente começa em 0 e vão, né, até o tamanho limite do vetor. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor de 10 elementos, eu vou iniciar em 0 e vou terminar em 9, né? E isso dá um total de 10 elementos. Então, vejam que ele tem um nome
e cada espaço um elemento de um valor diferente, e cada posição, né, tem o seu índice. No JavaScript, para declarar um array, então, ou um vetor, é necessário utilizar um new, tá? O new é um comando, então, que a gente vai colocar na frente da palavra array. Então, eu tenho o nome do vetor, desculpa, eu tenho o nome do vetor, e aí eu coloco o sinal de igual e coloco new array e o tamanho, né? Então, por exemplo, se eu tenho um array de idades, eu tenho o nome dele, que é idades, igual a new array, e eu quero 10 idades guardadas nesse array, tá? Então, observem que se a gente não declarar dessa forma, vai dar problema, depois ele não vai criar o nosso array lá dentro do nosso código JavaScript. Para acessar os valores, então, ou eu coloco o número do índice, né? Então, por exemplo, vou atribuir o valor 10 para a posição 5 do vetor de idades. Então, eu quero idades na posição 5 recebe o valor 10. Essa é uma forma da gente fazer a atribuição. Então, eu digo que lá na posição 10 do meu array, né, lá na memória, eu quero... Desculpe, é o valor, a posição 5, eu quero o valor 10. Então, ele vai fazer o que? Ele vai procurar pela posição 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, posição 5, valor 10. Para percorrer um vetor, então eu tenho duas maneiras. Então, eu posso usar o nosso laço de repetição, tá? O índice mais alto do array, a gente pode colocar aqui, ou seja, eu colocaria o 9, né? Ou eu posso usar o método length. O método length retorna, então, o índice mais alto do array menos 1, né? Que é o número de elementos. Então, diferente lá do C++, que a gente tem que colocar manualmente, né? Vamos supor que em algum momento eu precise mudar ou não saiba o tamanho do meu array, então eu posso usar o length, tá? Então esse é um método que retorna o tamanho do array, ou seja, eu não vou precisar colocar o tamanho dele ali, né? Eu posso usar sempre o length, tá? Então eu vou mostrar para vocês esse exemplo que tá aqui, que aí a gente faz junto e vai vendo, né, como é que funciona. Então, primeiramente, eu tenho aqui uma página HTML, então eu iniciei aí aqui uma página HTML e eu vou colocar, aqui no body, né, eu vou colocar um título e vou dizer assim: insira um vetor de 10 posições. E aí eu vou colocar um input aqui e um botão. Mas antes eu vou colocar mais um elemento aqui. Eu já explico para vocês o que é.
esse elemento depois ele vai me ajudar a saber em qual posição está sendo inserido o valor. Então, eu vou usar aqui um label. E aí eu vou usar esse span aqui, que é um elemento ainda que vocês não conhecem. Mas ele faz uma coisa interessante, que é mudar um valor no HTML. Então, aqui fechou o span. Agora eu tenho o valor. Eu tô só formatando, na verdade, o HTML aqui, né? Label. Vou colocar aqui para baixo. Agora o input. Do tipo number. E ID vetor. Vocês já vão ver o que acontece. Então, embaixo eu vou ter mais um input do tipo hidden, que vai auxiliar nós. Então, que ele vai iniciar em 0 em count. Por fim, aqui eu vou ter então o botão para acionar, né, o meu JavaScript. Vou chamar de calcula. Ok, então o que vai acontecer? Aqui a gente usou essa estrutura com um label, com um elemento chamado span, que vai mudar o númerozinho aqui, né? Então ele vai mudar esse número. Então ele vai inserir a posição ali que a gente vai ter que digitar do botão, do vetor. E o botão então vai inserir, né, e acionar então a função JavaScript. Vamos ver se dá certo isso aqui. Então aqui agora eu vou escrever a função. Vou mudar o nome aqui para vetores. Fica mais intuitivo. Então, vetores. Vou chamar de idade, como está no nosso exemplo lá. New
array, então vou declarar o vetor e eu vou colocar aqui 5 posições. Aí eu vou fazer um for para ele ir mudando a posição e inserindo. Então aqui eu vou usar idade ponto lente vetores na posição, o nome do meu vetor é idade, né? Idade na posição I e aí por enquanto eu vou colocar um valor aleatório para a gente fazer o teste. Vamos ver se ele vai fazer para nós o processo. Então ele tem que iterar aqui e colocar o número 45 em todo o vetor, em todas as posições. Então por enquanto eu só vou acionar aqui. Vamos ver que deu algum problema. Deu algum problema aqui no nosso array. Não estaria certo. Ah, ele é entre parênteses aqui. Tá, por enquanto então ele não mostrou para nós o vetor. O que faltou aqui? Idade recebe-se 45 na posição I. Agora inseriu. Idade ponto lente. Então, há duas formas, né, pessoal, de fazer esse vetor ser preenchido. Então, uma delas seria usando o índice, né? E a outra forma seria usando o for. Mas o for aqui não está
funcionando no momento. Então, se eu usasse o índice aqui, né, eu teria que colocar cada índice e o valor, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, dessa forma, eu estaria introduzindo valores no vetor. 0, 1, 2, 3, 4. Tá dando certinho. Então, agora vamos ver o que tem que o nosso vetor não tá funcionando, né? Depois a gente faz inserção aqui. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu faria aqui. Vamos colocar aqui as 5 posições para ver se ele volta a funcionar. É alguma coisa com o lente. Tá, não tem problema. Vamos usar assim, que tá ok. E agora, então, vamos usar o valor da nossa variável, tá? Que é o que tem aqui no input. Então, vamos lá. Funcionou aqui, então vou colocar um document ponto get element by id e o nome do nosso elemento lá que está recebendo o valor, que nesse caso é o vetor. Vou colocar aqui um valor qualquer e vou inserir. Então ele está inserindo o valor 5 vezes, tá? Dentro do nosso vetor. Mas a gente quer inserir, então, um elemento, né, de cada vez. Então, o que nós vamos fazer? Para inserir um elemento de cada vez, né, nós precisamos utilizar ou vários inputs, né? Eu acho que fica mais fácil. E aí a gente vai fazer essa inserção de um por um. Eu tenho outros exemplos aqui. Deixa eu abrir aqui.
Então, eu posso informar os valores diretamente pelo prompt, né? Então, esse seria um exemplo interessante. Deixa eu achar aqui o nosso início. Eu vou salvar aqui na... Então, por exemplo, eu tenho um formulário. Nome, sobrenome e idade. Então, eu insiro num formulário. Quando chamo esse o JavaScript para o vetor, né, ele vai trazer para nós a função, então, que insere os valores. Eu não estou encontrando aqui, pessoal, o exemplo que eu queria mostrar, mas aí depois eu mando para vocês, tá? Não estou encontrando o exemplo. Eu vou encontrar o exemplo aqui e já envio para vocês, tá?